Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais no Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023, no Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes, no canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema, glórias a Deus, a bondade de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Jesus, estamos felizes por estarmos aqui mais um domingo para adorar o nome do Senhor Jesus. Vencemos mais uma semana com muitas lutas, mas também com muitas vitórias, muitas bênçãos para contar, não é verdade? O nosso Deus é poderoso, é maravilhoso e por isso nós estamos alegres. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer a Ele por sua bondade. Sabemos que o nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Hoje nós vamos falar muito sobre a bondade e a justiça de Deus. O nosso Deus, Ele não é um Deus bonzinho, que Ele passa a mão na cabeça, que Ele faz vista grossa. O nosso Deus, Ele é justo. Acima de tudo, o nosso Deus é justo. E o amor dEle, a bondade dEle, não é um amor cego, uma bondade cega, né? Então nós vamos falar sobre isso. Nós muitas vezes como pais, muitas vezes nós amamos tanto os nossos filhos a ponto de fazer vista grossa, né? O Eli fez isso, Davi também ele fez isso, né? Um amor, muitas vezes até por causa das nossas próprias falhas, a gente fica meio cego com os nossos filhos e vai fazendo vista grossa, mas Deus, Ele não é assim. E hoje nós estamos vendo muitos pastores, né? Pastores que querem ser pastores bonzinhos, né? E ele passa a mão da cabeça da ovelha, tolerando tudo. Mas hoje nós vamos falar, Deus vai falar conosco sobre o amor, a bondade e a justiça dele. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Você que está online também, ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui na Tua presença, estamos unidos, Pai, reunidos como igreja para Te engrandecer, para Te louvar, Te enaltecer, dizer que só o Senhor é Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus único, Pai, que nós adoramos, que nós nos submetemos, que nós buscamos obedecer às Tuas leis todos os dias,
Por isso, Pai, nós queremos aqui nos humilhar diante do Senhor, Pai. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus. Queremos nos apresentar diante do Senhor com um coração humilde, quebrantado, um coração, aleluia, glórias a Deus, sincero diante de Ti nessa noite, Pai. Por isso nos perdoa e receba, Pai, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, toda oferta de cheiro suave, aleluia, que vai ser oferecido nesta noite. Receba, porque é tudo teu e nós temos que dar ao Senhor a honra e a glória e o louvor que o Senhor merece, Pai. Receba todo louvor, toda glória nesta noite, porque é todo teu, e que o Senhor me capacite nesta noite, Pai, para pregar a tua palavra, para dirigir este culto, que o Senhor me ajude a dirigir este culto, Pai, que o Senhor prepare os ouvidos da tua igreja para ouvir a tua voz e que o teu povo seja alcançado agora, as famílias, os lares sejam alcançados, que nós possamos entrar agora juntamente com o teu Espírito Santo em cada lar, em cada família, em cada coração, nós possamos entrar, Pai, através, aleluia, dessa plataforma poderosa que é a nossa rádio, nós possamos entrar, aleluia, em cada casa, em cada coração nessa noite, e o Senhor faça uma obra poderosa e maravilhosa para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não deixe que nada, nem coisas e nem pessoas venha te distrair nessa noite. É um momento seu com Deus, um momento precioso. Então não deixe, aleluia, que esse momento venha a ser desperdiçado por coisas banais. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Oh Espírito Santo. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem cuidado de você. Louvado seja Deus. Quando tudo parece que está desmoronando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Diga isso! Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava Ele me levantou. É Jesus. Foi o Senhor. Estou desabando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Eu tô vendo gente chorando aqui. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos
fosse a tua presença, estávamos perdidos. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para mostrar o cuidado dele para alguém aqui. Enquanto você pensa em parar, em desistir, em retroceder, o Senhor está dizendo: segura na minha mão, pois eu ainda estou cuidando da sua casa, da sua família, do seu... Ele está cuidando de alguém aqui. Ele está cuidando. Ele está cuidando da sua igreja. Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti. Há um Deus que cuida da sua casa, da sua família, dos seus bens, aleluia, do seu trabalho. Diga: foi o Senhor. Se não fosse a tua presença, foi o Senhor que me chamou de filha pelo seu amor. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. Eu lembro que no meio de 2021 eu estava dentro de casa, que eu ainda morava num apartamento. Eu estava dentro de casa, deitada na minha cama, e eu lembro que eu disse para Deus: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ministrar para ninguém. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Keren, levanta a tua cabeça, pois aquele que te fez a promessa não é homem para mentir, não é homem. Se ele te fez a promessa, se põe de pé, pois algo novo de Creia na Deus pra mim promessa aqui. de Deus. Aleluia. Ele tem cuidado dos teus planos, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado. Foi o Senhor. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença, eu estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, ele me levantou. Foi o Senhor. Vira pro irmão que está do seu lado e diga para ele: foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Sim, foi o Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Eu Deus. sinto a tua presença nesse lugar, Deus. Vamos continuar adorando O Senhor o nome não do Senhor. falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. É, Jesus. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Vale a pena esperar, igreja. Vale a pena. Sabe por quê? Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Ele faz o impossível. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer
impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Profetiza isso na tua vida, vamos lá. Meu Deus não Todos creem que Ele fará por completo. O meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Diga bem alto, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu creio no Deus de obras completas, no Deus de obras completas. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Talvez quem olha para você diz: é um projeto falido, é um projeto abandonado. Mas o Deus de obras completas está me direcionando a profetizar sobre a tua vida. Você recebe profecia no meio desse culto. Papai está mandando eu te lembrar o que o deserto te fez esquecer. Ele vai completar a boa obra. Ele vai completar a boa obra. Ele não te abandona, não. Ele não falha, não. Ele não perde, ele não mente. Ele não muda. Ele é imutável. Eu vou profetizar. Eu vou viver a totalidade da. Deus está falando. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir. Aleluia! Não é no meu tempo, não é do meu jeito, é no tempo dele. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar. Amém, igreja do Senhor. Eu Aleluia. vou viver a totalidade da. Louvado seja Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus, igreja? A presença de Deus está forte nessa noite, amém? Aleluias. O Senhor diz nessa noite: Ele vai cumprir a totalidade da promessa. Canto. Aleluia. O Senhor diz assim: por que duvidas? Por que duvidas? Sou eu Deus limitado, que não tenho poder para fazer a obra? Ou não sabe eu,
Ou não sei eu o quanto sois falhos? O que seria de vós toda vez que caíste? Será que eu desistia fácil? Será que eu trouxe aqui para este lugar para morrer sem que a promessa se cumprisse? Estou eu trabalhando e trabalho do jeito que quero. Tão somente confia e permaneça na minha presença. Não sou Deus que desisto fácil dos meus filhos e dos meus planos e dos meus projetos. Não adianta fugir daquilo que eu planejei. Eu não erro. E não há coração duro que eu não quebre. Assim como quebrei o coração de Nabucodonosor, quebrarei todos os corações que se julgam duros. Eu quebrarei e farei com que a promessa se cumpra. E dias de glórias virão, e eu farei com que sejam pescadores de almas. E serão fortes, serão uma potência na minha mão. Aleluia, porque agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor nesta noite. Não permita, ele diz ainda mais, não permita que palavras de falência, palavras de maldição saia da boca de vocês. Porque isso faz atrasar a promessa. Por causa da legalidade que vós dão para o inimigo quando profere palavras negativas, palavras de maldição, palavras de falência. Afinal, sou eu o dono do tempo. Eu controlo tudo. E tudo é no meu tempo. E nada se encerra sem que eu permita que seja encerrado. Assim diz o Senhor para a sua igreja nessa noite. Amém, igreja? Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do nosso maravilhoso Deus com os nossos dízimos e oferta. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amém, igreja do Senhor? Essa palavra é uma palavra muito poderosa e clara, né? Quem é fiel no pouco, aleluia, quem é fiel no pouco também será fiel no muito, né? E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Que nós possamos ser fiel no pouco, amém? Que nós possamos honrar a Deus no momento de dificuldade, no momento de prova. Parece que está tudo ruim, mas vamos continuar honrando a Deus. Parece que está faltando tudo, parece que está tudo muito regrado muitas vezes, e não temos força, ou o nosso senso de justiça diz que nesse momento não podemos ou não conseguimos honrar a Deus. Mas é aí onde o Senhor sonda os nossos corações. É no momento de dificuldade que Ele vê quem é fiel, quem está com Ele e quem não está com Ele. Amém, igreja? Que nós possamos ser fiel no pouco, aleluia, porque no muito Ele vai nos colocar, amém? Então você que está nos assistindo agora pela sua Smart TV, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco. Escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você estar contribuindo via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está vendo esta gravação agora
pelo YouTube, pelo seu smartphone, você pode ir na descrição do vídeo, ali tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos ouvindo agora em tempo real, pelo aplicativo dos Rádios Net ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você pode clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos vendo pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu vai aparecer a opção igreja. Você clica na opção igreja, ali você vai ver a opção dízimos e oferta. Você pode clicar ali e ter o acesso aos dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais um louvor. Enquanto isso, também adoramos com os nossos dízimos e oferta. Glória a Jesus. A igreja, se quiser sentar, pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você vai viver a tua oração. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai transformar em realidade. Deus e a promessa. Há momentos que é só você pra acreditar. Então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente a oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. Transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Sim, meu Deus, eu creio nessa promessa. Sabe, tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Cante! Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. E teve momentos. Não desista dos Era seus eu sonhos. e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. É verdade? Era eu e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. Era eu e Deus de uma promessa. Cante, cante. Era eu e Deus. Era eu e Deus de uma promessa. 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 Quando Ele quer agir, não há quem impeça. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez
adorando o nome do nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela fidelidade do nosso Pai. Aleluia, que é maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor. Aleluia, pela fidelidade do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Não tem deixado faltar nada, Pai, para a tua igreja, para os teus filhos. O Senhor tem sido fiel, Pai. Por isso queremos te agradecer nesta noite. Queremos expressar nossa gratidão a ti, Pai, por todas as bênçãos, Pai, não só bênçãos financeiras, mas também bênçãos espirituais. Aleluias, glórias a Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo reino espiritual, pelas bênçãos no reino espiritual e no mundo material também. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado. Seja conosco, seja com a tua igreja, com cada dizimista, com cada ofertante, meu Pai. Seja na vida deles, que todos possam, aleluia, glórias a Deus, ter as suas bênçãos, Pai, garantida, as portas estejam abertas, escancaradas para todos os seus filhos, para cada dizimista, para cada ofertante. Possa, meu Pai, colher os frutos, aleluia, que tem plantado, Pai. Cada semente plantada no teu reino, neste ministério, venha frutificar, aleluia, em abundância na vida dos teus filhos, Pai. E que o teu nome seja glorificado, somente o teu nome seja glorificado. Não gloriaremos, Pai, não nos gloriaremos, aleluia, dos nossos esforços, aleluia, nós glorificaremos o teu santo nome, porque sabemos que tudo vem de ti, a saúde vem de ti, a sabedoria vem de ti, os talentos vêm de ti, e as portas abertas são o Senhor que abre, Pai, e as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Convido o nosso irmão Sérgio, glória a Deus. Irmão Sérgio está de volta, foi passear um pouco com a família, mas graças a Deus está de volta, e a gente aqui não dá descanso não, voltou, tem que trabalhar para Jesus. Então ora pela minha vida, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmão Sérgio. Paz do Senhor, pastor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, é com grande alegria, Santo Pai, que estamos aqui reunidos para honrar e glorificar o seu santo nome. É com alegria também, Santo Pai, que pedimos licença para se aproximar até sua santa presença, através desta oração e por intermédio de seu Filho amado Jesus, para lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, especialmente, Santo Pai, lhe agradecer por esse banquete espiritual que o Senhor está nos provendo neste momento através do seu servo, pastor Evanildo Gomes. Pedimos, Santo Pai, que o Senhor nos aumente nossa fé, nos traz perseverança, coragem, para que continuamos honrando, glorificando o seu santo nome. Peço também, ó Pai, que através do seu Espírito Santo, traga e entrega para o seu nosso pastor Evanildo Gomes as suas palavras, tudo aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos, Pai, que ele transmite para nós com clareza, onde possamos ouvir, entender e meditar sobre tudo o que foi ministrado nesta noite. Não merecemos nada, Santo Pai, do que te pedimos, pois somos errantes, somos pecadores, erramos constantemente. Por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, os nossos pecados, que são muitos. Não merecemos nada, Santo Pai, pois toda a honra, a glória é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmão Sérgio. Deus abençoe. Glórias a ti, Senhor. Amém, igreja. Como já foi dito, o tema de hoje é a bondade de Deus e a sua justiça. Amém? Glórias a Deus. Quantos têm vivido, percebido a bondade de Deus em suas vidas? Vocês têm percebido a bondade de Deus? Nosso Deus é maravilhoso, né? Mas não podemos
não podemos deixar de temer a Deus por causa da bondade dele, né? Muitas vezes nós vemos muitas pessoas brincando com Deus, né? Brinca com Deus. Tantas pessoas que a gente vê, né? Brincando com Deus. Hoje um dia tá na presença de Deus, amanhã tá, né? Tá fazendo tudo que desagrada ao Senhor, e nós não podemos brincar com essa bondade de Deus. Amém, igreja? O nosso Deus, dentro da sua bondade, dentro do seu amor, ele consegue ser justo, consegue ser misericordioso, né? Mas nós não podemos brincar com isso. A gente vê, tem um ditado, né? Quem brinca com Deus morre, e morre mesmo, igreja. Já vi muitas pessoas brincar com Deus e morrer. Brincar com as coisas de Deus, zombar das coisas de Deus, se escarnecer das coisas de Deus, né? Então nós não podemos brincar. O Senhor, ele reconhece quando erramos, quando, né, caímos, muitas vezes, mas nos arrependemos. Ele é misericordioso. Isso não quer dizer que vamos ficar impune, o nosso pecado vai ficar impune. Se os nossos pecados pudesse ficar impune, o Senhor não precisaria ser morto. O Senhor, ele não morreu de bobeira. Ele não morreu, né? Porque ele quis demonstrar o seu amor. Não, existia uma condenação. E se o Senhor fizesse vista grossa e simplesmente perdoasse, o Senhor ia se contradizer com a palavra e com os princípios dele, né? A palavra diz que o pecado gera morte. Foi por causa dessa palavra que o Filho de Deus precisou morrer. E nós sabemos que o Filho de Deus era o próprio Deus. Deus se tornou uma pessoa como nós. Ele desceu o nível. Vocês têm ideia disso? Do amor de Deus e a justiça dele. Esse amor veio carregado de justiça. Porque se ele só amasse, ele ia pegar os filhos dele assim, abraçar, cheio de pecado e tudo. São meus filhos, é tudo. Mas ele falou: não. A minha lei é que todos que pecarem morrerão. O pecado gera morte. E para ele não se condizer com a própria lei dele, ele teve que morrer para que nós não viesse morrer no lugar dele. Ele pagou a nossa dívida, mas ele não ele não quebrou a lei dele. Olha que justiça, que Deus justo. Eu vejo muitas pessoas falar assim: a Bíblia se contradiz o tempo todo. A Bíblia pode ter falhas porque foi escrita por homens falhos, mas Deus se contradizer? Deus não se contradiz. Existem pessoas que lê um texto aqui com um contexto, aí lá na frente ele vai ler outro texto falando ao contrário, só que com outro contexto. Aí as pessoas dizem que isso é se contradizer. Não, isso é pegar texto sem contexto para um pretexto de querer difamar o nome do Senhor. Mas Deus, ele não se contradiz. É por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo sem Deus. E Deus não é culpado disso. Deus deu livre-arbítrio. Deus poderia violar o livre-arbítrio dele e sair salvando todo mundo, carregando, botando todo mundo, enchendo o céu de gente pecador. Deus poderia fazer isso. Ou então obrigar todo mundo a aceitar ele. Mas por causa do livre-arbítrio que ele não vai violar, ele deixa que muitas pessoas sofram muitas vezes. É da vontade de Deus sofrer? Não. É da vontade de Deus que o ímpio morra? Não. Mas escolhas são escolhas, né? Se eu escolho Deus, eu vou herdar aquilo que o meu Deus tem para me dar. Se eu escolho rejeitar a Deus, eu vou colher os frutos daquilo que eu escolhi, não é verdade? Então vamos
Vamos abrir aqui nosso primeiro banner para a gente entender mais sobre esse tema. Vamos ler a nossa introdução, que diz assim: Deus é amor, mas também é justiça. Essa frase é muito conhecida, né? Deus é amor, mas é justiça também. Porque aquele pessoal lá do, né, LGBT, que ia mais e tanta, o alfabeto quase todo eles estão usando, né? Para os fins dele, para as siglas dele, né? Eles sempre usam essa frase, que Deus é amor, como vocês dizem, né? Vocês mesmos pregam que Deus é amor, e porque vocês pregam que Ele vai nos destruir, que Ele, né? Mas Ele também é justiça. O amor de Deus é um amor justo. Então Deus é amor, mas é justiça. Ele é sempre justo, nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Se você merece o céu, você ama o Senhor, você é obediente, você teme a Deus, você merece o céu. Mas se você rejeita a Deus, se você não teme ao Senhor, se você não obedece ao Senhor, você merece o quê? A condenação. O Evangelho de a misericórdia é a graça. Se eu busco essa graça, se eu quero essa graça, se eu quero essa misericórdia, ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Mas se eu ignoro tudo, graça, misericórdia, bondade, favor, justiça, se eu ignoro tudo, o Senhor, Ele vai retribuir a cada um aquilo que merece. Então Deus é justo, Deus é o juiz que não comete erros. Deus espera que nós também pratique a justiça, viu, igreja? Vamos praticar justiça dentro da nossa casa, dentro da nossa família, com os nossos filhos, né? Eu fui uma vez fazer um trabalho de libertação na casa de uma família, que todo o problema era porque os pais não estavam sendo justos com o filho. O filho errou, pediu perdão, né? E os pais não, eles se apegaram à punição. Eles se apegaram à punição, mas não tiveram misericórdia. E com isso eles não foram justos com a criança, né? E eles mesmos falaram bem do menino, falou aqui, ele é um menino bom aqui, ó. Vem cá, pastor. Na época eu não era pastor, mas chamou o pastor que estava comigo. Vem cá, pastor, para vocês verem, olha aqui como é o quarto dele, aqui é tudo ele que arruma, ele que dobra, tá vendo as roupas dele, tudo dobradinha, os brinquedos dele, as coisas dele, é tudo bem arrumado e tudo. Mas por que ele fez tal coisa? Eu já falei que o menino gostava de futebol, e aí o menino já tinha marcado, tinha se comprometido, tinha juiz envolvido, era num clube lá, né? Era profissional mesmo, assim, né? E eles falaram que o menino não ia mais. E o menino pediu perdão. Era um campeonato. O menino já tinha pedido perdão. Se humilhou, o menino se humilhou. Falou, não, mas a minha palavra eu não tiro. Já falei que não vai, e não vai, e não vai, não vai. O menino se desesperou. O menino começou a pensar em tudo. Pensar no campeonato, na oportunidade, pensar no que iam dizer, né? Enfim, o menino começou a ficar louco da cabeça. E o menino começou a chorar, e todo mundo fuzilando o menino, e que você tem que aprender, que você é o menino, que blá blá blá, blá 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 blá. E aí o pastor, em vez de abraçar, o pastor também, você é um moleque, rapaz. Chamou o menino de moleque e falou que se você não tomar jeito, vou pedir licença para os seus pais, e eu que vou dar uns petelecos em você.
Aí o Espírito Santo falou, vai lá meu filho, e abraça ele. O menino chorando de se acabar. Todo mundo assim apontando para o menino. Aí o Espírito Santo falou, vai lá e abraça ele. Eu sentei do lado dele e abracei ele. Abracei ele assim. Ele falou, ninguém me entende. Eu falei, meu filho, Deus te entende, meu querido. Deus te entende, viu meu filho? E aí pronto, aí o menino desabou. Tudo aquilo que estava ruim dentro dele foi, botou para fora através de lágrimas. Por quê? Porque não teve justiça, né? Não, o menino se reconciliou e eles não foram justos com o menino. Oh, já foi marcado, já foi agendado, é uma oportunidade. Então, dessa vez você vai, mas de outra vez não vai ter desculpa. Justiça, né? Se o menino tivesse ali batendo no peito, blá blá blá, folgado, todo, não, o menino se humilhou. Poxa, mãe, eu errei, me desculpa, mãe. Me desculpa e tal, eu prometo para a senhora, não vou fazer mais isso. O menino dedicado à palavra, todo culto, ele pedia a oportunidade para ler um versículo lá na frente, se lembra? Ele lia um versículo lá na frente, no culto das crianças, né? Ele trouxe uma palavra, o menino, benção o menino. Mas por causa de uma falha, os pais ali, irredutível, né? E aí Deus, o Espírito Santo já me tomou ali, igreja, falou para os pais, olha, o Espírito Santo diz para vocês pedir perdão para o seu filho. Aí o pai já desagou, aí a mãe meio irredutiva, aí quando a mãe olhou para o pai, viu que o pai chorando, o pai tomou iniciativa, abraçou, me perdoe meu filho, me perdoe, eu não poderia ser tão rude desse jeito, me perdoe e tal. Aí a mãe foi lá, abraçou também, pediu perdão, aí pronto, voltou tudo normal, igreja. Então nós temos que ser justo. A justiça é a igreja, o verdadeiro cristão, ele dá um bom testemunho dentro de casa, igreja, né? E eu peço a Deus todo dia, eu falo, Deus, eu fico aqui o dia inteiro com meu filho, eu falo, Deus, eu não quero, me ajude, me dê sabedoria para eu criar meu filho, porque eu não quero ser injusto com ele, principalmente com o Miguel, que é um menino muito inteligente, muito esperto. Se eu cometer uma injustiça com ele, ele me pega na palavra, porque o que ele conhece, né, da palavra, ele guarda. E se eu for injusto com ele, ele me pega na palavra. E eu peço sabedoria a Deus todos os dias, para eu não ser injusto com ele. De prometer, se eu falar assim, ó, quando você acordar, eu te dou o sorvete, ou te dou o doce, e eu, por algum motivo, eu negar, ele vem, né? E eu preciso ser justo. Então nós temos que nós não podemos ser bonzinho demais, né? Nós não podemos ser bonzinho demais a ponto de negligenciar, né? Negligenciar a Deus, negligenciar os princípios de Deus, a justiça de Deus. Nós não podemos negligenciar. O filho errou, tem que ter disciplina, né? Tem que ter disciplina. E nós não podemos fazer vista grossa porque é bonzinho. Tá vendo que tem algo ali que não faz bem pro filho? Mas ele vai chorar se eu não der. Então eu vou dar porque eu quero ser um pai bonzinho. O filho bateu no amiguinho na escola. Aí agora eu quero ser o pai bonzinho. Eu quero abraçar o meu filho ao invés de, né, de disciplinar o meu filho. E tem pais que é isso, que faz isso. Exatamente. O Davi, por se sentir mal, né, pelo pecado dele, ele agora queria ser aquele pai bonzinho, para, sabe, desencargo de consciência. E nós não podemos fazer isso, viu, igreja? Nós não podemos fazer isso. Então a justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. A sua justiça, em sua justiça, Deus não podia deixar nossos pecados impunes. Por isso ele levou o nosso castigo.
Agora todos que aceitam Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e se tornar justo. Amém, igreja? Então ele já fez o que tinha que ser feito. Ele carregou a nossa culpa, ele pagou pelo nosso pecado. O nosso pecado de morte ele pagou, ele morreu por nós. Agora o que é que nós temos que fazer? Nos tornar justo agora através da fé. É pela fé, não é pelas obras. Porque tem muitas pessoas que não querem Jesus e acham que vão ser salvos por causa das obras. Ah, mas como assim eu vou para o inferno se eu sou bonzinho? Né? Eu sou bonzinho com os meus filhos, sou bonzinho com a minha esposa, sou bonzinho com meu marido, sou bonzinho. Mas negou a Cristo, obedece a palavra, negou o Salvador, negou o que pagou a dívida. A gente vê tantas pessoas querendo, né? Ah, eu sou devoto de Aparecida, eu sou devoto de São Roque, eu sou devoto de Santa Rosa de Viterbo. Quem foi que pagou a nossa dívida, gente? Foi Jesus. Mas o diabo ele cega. O diabo cega as pessoas. Como ele consegue, pastor Evanildo? Por causa do orgulho das pessoas. O diabo, igreja, ele não tem todo esse poder sobre nós, não. Ele usa o pecado que tem dentro de nós. Ele usa o pecado que tem dentro de nós. Se o meu pecado, o meu maior pecado é o orgulho, é com esse orgulho que ele vai me cegar. Se o meu maior pecado é a prostituição, é o desejo pela prostituição, é por esse desejo da prostituição que o diabo vai achar uma porta. Ele vai achar uma legalidade. Então o diabo ele não tem esse poder todo, não. Ele usa o que já existe dentro de nós para ele inflamar. E aí ele tem essa legalidade por causa do pecado que há em nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. E cada um manifesta essa natureza de alguma forma. Amém? Uns mais, outros menos, mas todos nós temos, igreja. As crianças têm, já nasce com a natureza pecaminosa. Por isso, ele levou o nosso castigo, né? Por causa dessa condenação, que já nascemos com essa condenação. Mas agora todos que aceitam Jesus como seu Salvador podem ser perdoados e se tornar justo. Como, pastor Evanildo, como é que eu vou me tornar justo? Eu, condenado, agora vou me tornar justo. Aí nós vamos ler a resposta aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. Ó. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém, igreja? Não é por ser bonzinho, não é por ser bonzinho. Acho que eu troquei o lado hoje aqui do... esse daqui era para encaixar lá e como trocou a TV aí, estou ajustando tudo ainda. Amém, igreja? Então é pela fé. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? Esse viverá é a vida eterna. Aceitou o sacrifício de Jesus, nos tornamos justos e agora nós que era morto espiritualmente viveremos. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Jesus. Amém? Vamos aqui para o segundo banner. Vamos ler aqui algumas referências bíblicas que falam sobre justiça de Deus na Bíblia, né? Vamos ler aqui, ó, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, que diz assim: o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo. Você vê que o tempo todo fala que o Senhor ele é justo, igreja. Ele é justo, Ele não é um Deus bonzinho, cego de bondade. Ele não é.
né? A gente vê mulheres, né, que é um amor cego pelo homem, né? A gente vê homens também com amor cego por mulheres, mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é um amor justo. Antes de tudo, ele é justo, né? O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo. E em tudo que ele faz, ele é justo, perfeito e justo em tudo que ele faz, né? Ele é fiel e correto. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Amém, igreja? Então, quando falar da bondade de Deus, não imagine aquele Deus que tolera tudo, que passa a mão na cabeça, que pega tudo, aceita todo tipo de pecado. Não, ele não aceita. A bondade de Deus vem com princípios de fidelidade, de correção, de santidade, e é com esses princípios que ele julga, né, a nação. Ele julga o seu povo com justiça e com honestidade. Aqui em Jó 37, versículo 23, diz assim: não podemos compreender o Todo-Poderoso. Igreja, nós não podemos compreender o Todo-Poderoso. Você vê que a palavra tem esse cuidado de chamar do Todo-Poderoso. A palavra poderia falar assim: não podemos, né, compreender Deus. Não podemos compreender o Todo-Poderoso. Isso significa que a justiça de Deus nem sempre é igual a nossa. Às vezes o meu senso de justiça é um, mas o de Deus é outro. Por que que o meu é um e o de Deus é outro? Porque Deus vê coisas que eu não vejo. Às vezes eu posso julgar uma pessoa como uma pessoa boa, mas Deus fala: ah, meu filho, você não sabe o que ele faz no secreto. Ah, meu filho, eu posso julgar uma pessoa por causa do temperamento dela, mas temperamento não tem nada a ver com o coração, gente, né? Eu muitas vezes, hoje eu entendo a minha esposa, mas quando eu comecei a conhecer, quando eu não conhecia ela direito, ela tomava umas atitudes assim, dura. A Camila nunca teve medo de dizer não para ninguém. Se ela achasse que tinha que dizer não, ela dizia não. Se ela achasse que dizia sim, ela dizia sim. E eu, por alguns momentos, eu cheguei a julgar ela ter um coração ruim. Só que hoje eu entendo que temperamento não tem nada a ver com o nosso coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha um coração muito bom, tanto que ele era pastor de ovelhas, e a Bíblia diz que ele amava as suas ovelhas, e por causa desse amor e cuidado que ele tinha com as ovelhas, Deus escolheu ele para ser rei, para ele cuidar do povo. Mas quantas maldades Davi fez? Davi, tendo várias esposas, ele tomou a esposa um dos seus soldados mais fiéis, dos seus valentes, e depois mandou ele para frente da batalha para morrer, para poder ficar com a mulher. Já pensou se nós fosse julgar Davi pelo coração dele? Então nós temos que tomar cuidado, igreja, porque nunca podemos achar que Deus é injusto. Talvez Deus dá a chance para uma pessoa e a gente fala: como assim? Deus permite aquela pessoa ainda ter uma chance. Aquela pessoa merecia a morte, né? Quantas vezes a gente abre a boca e fala: esse cara desse merecia a morte, né? Mas muitas vezes nós somos tomados pelas nossas emoções, né? Somos tomados muitas vezes por espíritos malignos. Uma pessoa tomada pelo espírito maligno, né? Já pensou se a gente for julgar uma pessoa no momento em que ela estava ali sendo usada pelo demônio, gente? A pessoa está fora de si. Mas nós tendemos a julgar as pessoas assim, né?
pelo que nós estamos vendo ali, mas não sabe muitas vezes que a pessoa está sendo influenciada ou até mesmo possessa. Aí você vai julgar a pessoa por aquilo que você está vendo, mas Deus fala: não, eu conheço o coração dessa pessoa. Quantas pessoas nunca mataram ninguém e Deus já permitiu morrer? E quantas pessoas já mataram e Deus não permitiu morrer, né? Quantos presidiários que cometeu crimes absurdos, hoje nós vemos aí pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, ganhando almas para Jesus, com um coração maravilhoso, né? E a gente vê pessoas, quando eu falo de temperamento, igreja, a gente julga muito a pessoa explosiva, né? A pessoa explosiva, explode com tudo. Aí você pega aquele caladinho, que fica maquinando tudo na mente. Aí você fala: esse aqui é tão bonzinho, ele é tão caladinho, ele é tão mansinho. Doutora Camila aqui é psicóloga, é uma área dela aí. Nem todo mundo que é caladinho, que é bonzinho, que as mãozinhas ficam assim, ó, tem um coração bom, não. Uma pessoa dessa muitas vezes pode matar uma pessoa. O explosivo muitas vezes ele explode, mas daqui a pouco ele está chorando. Ele explode e daqui a pouco ele está: me perdoe, cara, eu estava com a cabeça quente e tal. Não guarda mágoa. Muitas vezes pessoas explosivas que explode, mas daqui a pouco está abrindo o coração de novo, está perdoando. Mas aquelas educadinhas, com a voz mansinha, guarda tudo, guarda o ódio, guarda o rancor, e vai guardando, daqui a pouco ele comete o crime. É ou não é? Então Deus, ele vê tudo, igreja. Deus, ele vê tudo. Amém? É Salmo aqui, ó, Salmo capítulo 9, versículo 8, o salmista diz assim: Natanael? Não, o senhorzinho lá? É o Aitofel. É. Exatamente. O Aitofel, ele cometeu muitos crimes. Inclusive foi ele que aconselhou Davi, influenciou Davi botar meu nome dele, Urias na frente. O Miguel já gritou lá, Urias na frente da batalha para morrer. Porque ele falou assim: ou é ele ou a minha filha, então bota ele para morrer, né? A minha neta, né? A minha neta não. Ele era um homem que tinha uma reputação, né? Perante aos homens, ok, mas perante Deus, e aí? Deus olhava assim, né? Então, aqui o salmista diz no Salmo 9, versículo 8, o salmista diz aqui: ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Ele não vai julgar o mundo com bondade, ele vai julgar com retidão. Amém? Salmo 33, versículo 5 diz assim: ele ama a justiça e a retidão. Então, você percebe que Deus, ele acima de tudo, ele ama a justiça. Deus, ele ama a justiça. Ele ama a justiça e ama a retidão. Amém? Deus ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do seu amor leal. Do seu amor, não é um amor louco, né? Não é um amor cego. A terra está cheia do seu amor leal. A terra está cheia do amor leal do Senhor. Amém, igreja? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, ó: busquem, muito conhecido, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, igreja? Então a justiça de Deus, ela está presente. Olha aqui, ó, olha quantos versículos, livros diferentes que fala da justiça de Deus. A Bíblia não fala só
que Deus é só amor, 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 amor. Um amor cego. A Bíblia inteira vai falar de justiça. Desde a queda de Adão e Eva, Deus já começou a agir com justiça. Tu darás à luz, né? Com muitas dores de parto, né? Tu aí foi para Adão, comerás do suor do teu rosto, né? Com muito trabalho tu comerás, né? E para a serpente falou, tu vai se arrastar pela terra, né? E dela, do pó da terra, tu vai viver. E Deus ali, desde o começo, justiça, justiça. Desde a guerra no céu, desde a batalha no céu, que Satanás se rebeliou, né? Lúcifer se rebeliou contra Deus, a justiça de Deus, ó, lançou por terra Satanás e uma terça parte dos anjos. Justiça de Deus, igreja. Qual é esse negócio de Deus bonzinho que aceita tudo, né? Tá tudo aí, homem virando mulher, mulher virando homem, e tá, Deus é amor, e fazendo igreja, né, dirigida por esse tipo de gente que tem esse comportamento, e aí as pessoas falam, Deus é amor e está aceitando tudo. O amor de Deus não é amor cego, um amor que muitas vezes o homem tem pela mulher e a mulher tem por homens, né? Vamos aqui para o terceiro banner. Falamos da justiça de Deus, vamos falar aqui, né? Sobre Deus. Deus não tolera a injustiça, né? A justiça de Deus é vista como um atributo essencial. Preste atenção nisso aqui. A justiça de Deus é vista como um atributo essencial relacionado à sua santidade. Então a justiça de Deus é um atributo essencial relacionado à sua santidade, né? Então a justiça de Deus tem que haver santidade. Na justiça de Deus, ele jamais vai permitir a sujeira, o pecado. Ele jamais. Ele estaria... A Bíblia diz que o pecado não... Deus não pode habitar com o pecado. O pecado não pode habitar com Deus, né? Então a justiça de Deus é vista como um atributo essencial relacionado à sua santidade e que se manifesta tanto... A justiça de Deus se manifesta tanto no perdão dos pecados através de Jesus Cristo, quanto na punição do pecado. Percebe isso? Então a justiça de Deus, ela se manifesta. Você vê a justiça de Deus no perdão dos pecados e também na punição do pecado. Quando se fala de justiça de Deus, o povo só entende, só acha que Deus sai perdoando tudo e ficando por isso mesmo. Não, a justiça de Deus, ela se manifesta tanto no perdão dos pecados, através de Jesus Cristo, quanto na punição do pecado. Amém? O conceito de justiça de Deus é central na teologia cristã, né? A teologia cristã, a justiça de Deus é central na teologia cristã, especialmente na doutrina da salvação. Amém? Então, todos que são para ser salvo é preciso ser justificado por Jesus Cristo. Sem a justificação dele, mais ninguém pode salvar, ninguém pode ser salvo, ninguém pode herdar o céu, escapar da condenação eterna. Ninguém pode mais salvar a não ser Jesus. Amém? Salmos capítulo 5, versículo 4 a 6 diz assim: Tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não podem permanecer na tua presença. Percebe, igreja? Falamos da justiça, agora falamos aqui, né? Que nessa justiça de Deus, as coisas que Deus não tolera, né? Os arrogantes, tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode
habitar. Os arrogantes não permanecem na tua presença. Odeias todos os que praticam a perversidade. A Bíblia diz que Deus odeia todos que praticam a perversidade. Aí o 6 diz que ele destrói os mentirosos. O Senhor detesta os assassinos e os traiçoeiros. Percebe, igreja, que não é só amor? É mais justiça do que amor? É mais justiça do que amor. Deus, ele não se deixa corromper a justiça dele por ele amar. Amém? Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Olha o que diz aqui, ó. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e que não pode tolerar. A Bíblia diz que ele não pode tolerar. Quais são essas 7 coisas? O orgulho, o olhar orgulhoso, pessoas que têm um olhar soberbo, o olhar orgulhoso. Segundo, a língua mentirosa. Terceiro, mãos que matam gente inocente. Quarto, a mente que faz planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que diz mentiras. E a sétima, a pessoa que provoca brigas entre amigos ou até mesmo entre irmãos. A Bíblia diz que Deus detesta e que ele não pode tolerar. Amém, igreja? Vamos aqui para o 4º banner. Isaías capítulo 61, versículo 8. Diz assim: o Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. E farei com ele uma aliança eterna. Amém, igreja? Deus é justo. Não pense que você está sendo um coitadinho porque você está na presença de Deus, porque você poderia estar num bar enchendo a cara, se escarnecendo, e você está aqui na presença de Deus. Ou você poderia estar roubando, prostituindo, matando, cometendo crimes. A palavra está dizendo aqui, o Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Ele diz: serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa, e farei com ele uma aliança eterna. Amém, igreja? Vale a pena servir a Deus ou não vale? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4 a 9. Olha o que diz aqui, ó. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Igual eu falei no começo, né? Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Quando uma pessoa peca, ela quebrou a lei de Deus. Percebe, igreja? Nós fomos criados para viver de acordo às leis de Deus. Quando pecamos, nós quebramos essa lei. Aí o 5º diz: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aí no 7º diz assim, ele diz: meus filhos, meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Aí o 8 diz: e quem continua pecando pertence ao diabo. Amém, igreja? E tem pessoas que querem enganar, né? Tem pessoas que querem enganar ali, fazendo, né?
caridade, fazendo, né, bondade, praticando algumas boas obras, mas o coração dessas pessoas são má a ponto de rejeitar o Filho de Deus, rejeitar o próprio Deus. Então o apóstolo ele diz aqui, né? Filhinhos, meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. E quantas vezes nós nos enganamos com pessoas? Né? Quantas vezes nos enganamos com pessoas? Então ele adverte aqui, ó, meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto assim como Cristo é correto. E quem continua pecando pertencem ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto. O Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Percebe, igreja, que Cristo está aí para quebrar tudo aquilo que o diabo fez? O Filho de Deus, a palavra está dizendo aqui, ó, o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Aí o 9 diz, quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá, a vida de Deus que Ele deu, né, permanece nessa pessoa. Então, quando eu aceito Jesus, a vida de Deus habita em nós. O que é a vida de Deus que habita em nós? Essa vida que foi entregue por nós, o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Jesus, viu, igreja? Quando Jesus subiu ao céu, o que é que ele falou para os discípulos? Eu irei, mas eu enviarei o meu Espírito. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Em Espírito, Ele habita em nós. E por Ele habitar em nós, nós não podemos viver no pecado. Nós estamos sujando o corpo. Nós estamos sujando aquilo que o Senhor já limpou. Amém? Nós éramos sujos de pecado, o Senhor limpou a casa e habitou dentro dela. E quando eu peco, eu estou sujando a casa de Deus, estou sujando o habitat do Espírito Santo, que é o meu corpo, a minha vida. E quando eu chego a um nível de ficar se sujando, o Espírito se afasta de nós. E aí agora ficamos vulneráveis aos espíritos malignos. E aí aquele espírito que habitava em nós antes de entregar nossa vida para Cristo, agora volta com mais 7. Aquele espírito que fazia a gente pecar, encher a cara, prostituir, né, fazer tudo de ruim, agora ele volta, ele fala, a casa está limpa, vamos lá, galera. Volta com mais 7. É a Bíblia que diz isso. Você imagina a pessoa que era terrível por causa de um demônio que atormentava, né, que usava essa pessoa. Imagina ela agora com mais 7 demônios. Sabe lá o nível dos demônios, de poder que esses 7 demônios vêm com esse outro. A pessoa fica endiabrado mesmo, né? Vamos aqui para o 5º banner. Sim, se eu terminar de ler aqui o 9, né? Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Ele nos comprou. Viu, igreja? Nós somos filhos de Deus porque Ele nos comprou. Não vamos abrir mão da nossa herança. Amém? Não vale a pena abrir mão da nossa herança por causa de um pecadinho, né? Ou até mesmo um pecadão. Não vale a pena. Para a gente encerrar, vamos ler aqui Tiago capítulo 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Amém, igreja?
Então não queira ser político. Não, eu sou amigo do mundo porque meus amigos, né, e tal, eu não quero ser, não quero ficar feio na fita com eles, né? Não quero ficar feio com os meus parceiros, com os meus amigos e pai e tal, né? E aí você está em tudo, e aí você permite seus filhos em tudo, né? Porque você, politicamente, você quer ser amigo do mundo. Mas olha o que a palavra fala aqui, ó, né? Tiago, ele chama de adúlteros. Esses adúlteros aqui não são só o adúltero que adultera, né, com mulheres. Eles adulteravam também com outros deuses. Eles traíam o Senhor com outros deuses, né? Porque politicamente, por exemplo, Salomão, ele adorou outros deuses porque ele queria ficar bem, né? Ele queria ficar bem com as mulheres, né? Que ele casou de outras nações, de outras religiões. Então ele queria, né? Ele queria ficar bem com tudo. Então, da mesma forma que ele casou com várias mulheres, né, estrangeiras, ele também aceitou outros deuses ali, né? Porque ele queria ser politicamente, né? Ele era um homem de muitas alianças, né? Então ele também adorou outros deuses. Aí você vê, é isso que Tiago diz aqui, ó. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Não existe amizade de Deus com o mundo, viu, igreja? Deixa quem quiser te chamar de fanático, deixa falar que você se isolou se isolou do mundo. É uma honra falar que eu me isolei do mundo. Hoje eu tenho falar que a pessoa, rapaz, você se isolou, você se converteu, se isolou do mundo. Rapaz, obrigado. Você percebeu isso? Estou bem com Deus. Mas você fala, rapaz, você se converteu, não mudou nada, continua mesma tranqueira. Aí agora tem que me preocupar. né, Manejo? Aleluia, louvado seja Deus. Lembrando aqui das coisas que a irmã Neide contou esse dia para nós. Glória a Deus por isso, né, Manejo? Glória a Deus que o mundo perdeu mesmo. E vale mais estar com o Senhor do que estar lá no mundo, né? Com os prazeres do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, já estamos encerrando. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Olha como o Senhor chama o seu povo, né? Essa palavra aqui foi para Israel, mas todos aqueles que aceitam Jesus, a promessa é para nós, nos alcança também, tá, pessoal? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. Ele fala que nós pertencemos a Ele, igreja. É maravilhoso ou não é isso? Lá atrás nós lemos que quem faz a vontade que quem peca é filho do diabo. Mas aqui ele aqueles que obedecem, aqueles que amam o Senhor, que temem a Ele, Ele diz: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes. Porque cada um de nós aqui nos tornamos sacerdotes. Todos aqueles que, né, servem ao reino de Deus se tornam sacerdote no mundo. Sacerdote porque proclama o nome do Senhor, porque proclama a verdade, porque leva o evangelho. Nós nos tornamos sacerdotes de Deus, discípulos de Deus. É assim que Ele nos chama, igreja. Olha, vocês, porém, são geração eleita, reinos de sacerdotes, nação santa, povo que pertencem a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Quem foi que te chamou? Jesus, Deus, né? Daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivíamos nas trevas, sem luz, sem brilho, sem direção, e agora Ele nos chamou das trevas, dessas trevas, para a sua maravilhosa luz. Amém? E para encerrar o resumo aqui, né, do amor de Deus pelo pecador e o ódio ao pecado, é que embora Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador. Amém, igreja? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele não quer que o pecador se perca, se destrua.
morra, né? Esteja condenado à morte por causa do pecado. Ele ama o pecador, porém ele odeia o pecado. Então a Bíblia também fala sobre o perdão e a restauração, né? Que está disponível através do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem central é que, embora o pecado nos separe de Deus, seu amor e graça podem nos reconciliar com Ele. Amém, igreja? Então vamos viver, vamos aproveitar o amor e a graça de Deus. Vale a pena, não vale? Vamos ficar de pé. E nós vamos pedir a Deus nessa noite, aleluia, que nós possamos, aleluias, louvado seja Deus, que nós possamos viver, buscar, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça acima de tudo. Viu, igreja? Quando fala buscar o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, não é só você vir para a igreja, não. É viver a justiça de Deus. Ser justo. Seja justo no seu trabalho. Seja justo na criação dos seus filhos. Seja justo com o seu cônjuge. Viva a justiça de Deus. Amém? Se o Senhor teve misericórdia de nós, por que não ter misericórdia? Né? Por que não agir com misericórdia? Se o Senhor nos deu chance, por que mandar para o inferno, né? Aqueles que poderiam ter uma chance? Peça a Deus que dê uma chance. Aquele homem pecador, aquela mulher pecadora, aquele parente, aquela parentela pecadora. Peça que Deus dê uma chance, não condene não. Quem somos nós, igreja? Quem somos nós? Se eu e você, né, fosse ser julgado pelos nossos erros lá, seríamos condenados. Mas Deus nos deu uma chance, Deus nos chamou para a sua maravilhosa luz. Então que nós possamos nessa noite pedir a Ele, aleluia, a graça, né, e a ajuda para que nós possamos buscar dele o seu reino, que é a vontade de Deus na terra. O reino de Deus é nada mais, nada menos do que a vontade de Deus, os propósitos de Deus e, aleluia, a vontade de Deus na terra para as nossas vidas. Amém? E a justiça dele é viver de acordo à justiça de Deus. Ele morreu por nós, entregou a sua vida por nós e agora nós somos justificados em Deus. Mas para ser justificado em Deus, eu também tenho que praticar a justiça dele. Amém? Vamos pedir a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa que fala de amor, fala de graça, fala de bondade, mas fala também, acima de tudo, da tua justiça, Pai. Tu és um Deus justo, Tu és um Deus correto, Tu és um Deus santo, e o Senhor não viola os teus princípios, Pai. E nós também queremos ser como Tu, Pai. Nós queremos praticar a justiça, amar a justiça. Antes de sermos bonzinhos, Pai, nós temos que amar a justiça do Senhor e temos que agir com santidade, Pai. Não queremos ter um coração mau, queremos ter um coração quebrantado, um coração justo. Assim como o teu coração é justo, Pai, nós queremos também ser justo. Aleluia. Nós queremos amar com justiça, não queremos amar um amor cego, um amor sem justiça, não, Pai. Nós queremos amar o nosso filho com justiça, nós queremos amar o nosso próximo com justiça, nós queremos, Pai, amar os nossos filhos, o nosso cônjuge com justiça, a nossa parentela com justiça, meu Pai, aleluia. Todos aqueles que nos rodeiam, aqueles que, aleluia, nos caluniaram, aqueles que nos apedrejaram, aqueles que nos defamaram, meu Deus, aqueles, Pai, que nos fizeram o mal, nós queremos, Pai, aleluia, glórias a Deus, agir com eles com a justiça do Senhor, não com a minha justiça, Pai, porque a minha justiça diz que deve morrer, que deve sofrer, que deve ser condenado, mas a tua justiça, Pai, a mesma justiça que me justificou, diz, Pai, que
que essa pessoa merece uma chance de te conhecer e de ser perdoado e de ser uma nova criatura e de praticar boas obras, meu Pai, e que nós também, Pai, possamos amar e viver na mesma justiça que o Senhor nos ama e que nós vivemos hoje. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Nos ajuda a viver debaixo da tua justiça e que nós possamos amar de acordo com a tua justiça. Nos ajuda, Pai, e é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Quero já dar os avisos aqui. Na quarta-feira temos consulta do irmão Sérgio, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa quarta-feira seria a quarta da bênção presencial, mas acreditamos que não vai ser possível pela questão da saúde do irmão Sérgio. Amém, meus irmãos? Tem consulta marcada já há mais de um mês, né? E vamos ter que dar essa atenção para o irmão Sérgio, mas vai ter a palavra da quarta da bênção online. Os irmãos não percam às 19 horas no canal do YouTube da pastora Camila Gomes, tá bom? E no próximo domingo, culto da família com Santa Ceia. Os irmãos não percam, santifiquem as suas vidas, viu, igreja? Santifiquem suas vidas, consagrem para o culto de Santa Ceia, para que nós possamos renovar a nossa aliança com o nosso Deus no culto de domingo, presencial e online, às 19 horas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E a nossa rádio, 24 horas aí, para edificar a sua e a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Oremos, vamos orar agradecendo a Deus e vamos estar dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais esse culto. Queremos te agradecer, Pai, pela presença de cada pessoa que participou conosco, que esteve conosco no presencial e também no online, e todos esses, Pai, que estão presentes agora neste vídeo, nesta gravação. Que o Senhor possa, meu Pai, dar uma semana abençoada, cheia da tua graça, cheia do teu direcionamento, da tua proteção, e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Pai. Dá-nos uma noite de paz, livra-nos do terror noturno, salva, meu Pai, a nossa parentela, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva os nossos filhos, ó Pai, e que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e possamos dar testemunho da tua graça, do teu amor, do teu perdão e da tua misericórdia, Pai, e sejamos mais fortes no Senhor, firmes e plenos na tua bênção, debaixo da tua graça, e seremos prósperos e vitoriosos para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa noite, abençoa a nossa casa, a nossa família e tudo que leva o nosso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.